O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulum e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulum, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para que os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus começou o seu ministério, saiu a evangelizar logo após que João Batista foi preso, estava na prisão, e aquelas pessoas não tinham mais quem seguir, porque João assim pregava no deserto e grande multidão de pessoas está com ele e recebiam o batismo de conversão, arrependimento dos pecados. E depois que João foi tirado, eles não tinham mais ninguém ali. Aí Jesus vai e começa a sua caminhada e saiu pregando: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então ele saiu na região, que ele está na região da Galileia, e lá estão nas periferias, lugares mais pobres, entre os pecadores. E ali ele começou a evangelizar, e não foi para as grandes cidades, não, os grandes centros. E quando ele começou a caminhar à beira-mar, no mar da Galileia, ele encontrou dois irmãos que estavam pescando, lançando suas redes. Era Simão, que ele veio chamar de Pedro, e André. E os convidou para seguir, e fez uma proposta: farei de vós pescadores de homens. Aqueles dois irmãos que estavam ali, eles viviam daquilo ali, era o trabalho deles, de onde eles tiravam sustento. Mas Jesus chega e fez um convite a eles. Eles imediatamente deixou a barca, as redes, e o seguiram Jesus. Mais adiante, encontra mais dois irmãos que estavam consertando a barca com o pai, que era Tiago e João. E eles convidou, ele deixou o pai e o seguiu. Mas que palavras é essa que Jesus falou a eles, que de repente eles largaram o trabalho que estava fazendo e passou a seguir. Se Jesus chegasse hoje, no seu trabalho que você estava fazendo, e falar: ó, segue-me, preciso de você andar comigo, né? Mesmo se você fosse solteiro, solteira, né? Não tivesse a família ali para cuidar, vocês deixariam o trabalho de vocês para seguir a Cristo, para sair para evangelizar? Ou ficava pensando: não, mas eu preciso me alimentar, me sustentar desse trabalho, e eu não vou deixar?
Provavelmente hoje em dia, se Jesus saísse a convidar, muitas pessoas iam recusar, né? Porque às vezes a pessoa fica preso às coisas ali e não quer deixar. Esses homens deixaram, eles eram pescadores. Jesus chamou-os para ser pescadores de homens, sair a evangelizar, né? E Jesus está promovendo assim a fraternidade. Era 2 irmãos, ele não quis separar os irmãos, deixar um, levar só um. Chamou os 2, né? Para que juntos assim não separassem. Então Jesus, ele não quer separar ninguém, quer unir mais. E ele foi e convidou mais outros, né? Convidou mais outros para seguir. Eram homens simples, não eram homens assim, que tinham conhecimento, pessoas formadas, não. Eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas do meio do povo que Jesus convidou para seguir, para dar continuidade ao seu plano de evangelização. O que Deus confiou a ele ia vir a realizar. Porque Jesus vai ser a luz. Então, que João foi tirado do meio do povo, foi preso, e o povo de repente estava triste. E Jesus veio aparecer como uma luz, uma alegria para aquele povo, como já estava na profecia, né? De Isaías, que da terra de Zabulon e Neftali, uma luz ia surgir para o povo, trazendo as alegrias, né? Abatendo o sofrimento que aquele povo vivia. Então, nós ouvimos aqui na primeira leitura a respeito disso. E aqui aparece novamente no Evangelho, confirmando essa primeira leitura da profecia de Isaías, né? Então, Jesus, ele apareceu no meio das pessoas ali, uma luz nova, uma nova evangelização, um novo sentido de vida, de buscar a viver. E ele saiu com seus discípulos, convidando as pessoas, né? Alguns receberam o batismo, né? E assim foi aderindo a esse grupo de Jesus. Era uma multidão muito grande, mas Jesus elegeu 12 homens para o seguir. E entre esses 12 tinha um traidor, que é Judas Iscariotes. Ele já sabia quem era Judas e por que ele colocou Judas no grupo dos 12. Ele colocou justamente para que Judas ele realizar aquele mesmo que ele fez. Alguém tinha que fazer aquilo, né? Então Jesus já escolheu sabendo que Judas era capaz de o trair, e assim ele o fez, né? E os outros para poder evangelizar. E depois de Jesus que ele morreu e ressuscitou, os discípulos ficaram como testemunha para que continuasse assim a sua evangelização, que chegou até nós hoje. Se Jesus não tivesse os 12 discípulos, não teríamos acontecido a igreja, porque o povo ia acabar esquecendo com o tempo, mas por isso que ele precisou de testemunhas. E precisa que nós também continuamos assim o seu projeto de salvação. Se as pessoas de repente for parando, vai morrendo, vai acabando, e ninguém buscar mais evangelizar, não participar mais de missa nem nada, não viver a fé, daqui a um tempo terá poucas pessoas no mundo que serão cristãos, né? Ou quase nada. Então nós devemos ser assim seus anunciadores. Como São Paulo escreve a comunidade de Coríntios a respeito, falando de Jesus Cristo, né? E de que algumas pessoas ali estavam tendo algumas contendas, algumas discussões, separações, dizendo que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas. Cefas é Pedro, outros de Jesus Cristo, mas ele falou que todos devem estar unidos a Cristo, que foi a Ele que deu sua vida na cruz pela salvação da humanidade. Não causar divisão, mas que haja concórdia no pensamento e no falar. Bem assim a nós, o que nós pensamos e o que nós falamos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando vê pessoas falando só besteiras, mentiras, palavrões, é que já está tudo cheio, né? Dentro daquela pessoa. Então ele coloca para fora o lixo, né? Que está dentro dele. Quando as pessoas expressam as coisas negativas, ruins, é que dentro dele está cheio de lixo. Aí fica rotando, jogando para os outros, né? Arrogâncias e outras coisas mais. Então, é aquilo que a pessoa está cheio. Quando as pessoas louvam a Deus e as palavras que saem da sua boca são palavras que servem para alguma coisa, ou louvando a Deus, ou conversa bem com os outros cordialmente, é que está no coração. Então, o que nós pensarmos,
a respeito das coisas de Deus, nós devemos também, no nosso modo de falar. Não tem como a pessoa falar, eu vou tanto à igreja, eu rezo tanto, tudo, mas da boca só sai coisas ruins, né? Só sai maledicências, fofocas, né? Palavrões. E as pessoas xingam palavrão, assim, e o palavrão não vai resolver nada não, mas vai condenar a pessoa, né? Está pecando. Às vezes a pessoa solta um palavrão feio achando que aquilo vai resolver alguma coisa, mas ele está se condenando e é falta de educação e é muito feio ficar falando essas palavras feias, né? É porque ele está cheio disso. Então que nossos lábios louvam a Deus, saia dos nossos lábios, nossa boca, aquilo que vem nos edificar e os outros. Então Jesus, ele quis viver assim a fraternidade. Uniu seus irmãos e os outros discípulos com ele, vivendo assim a fraternidade. Não quer dizer que no grupo ali dos discípulos com Jesus, todo dia era flores, né? Tinha ali as contendas entre eles, uma coisa ou outra, mas Jesus tirava dali um exemplo, né? Algo para que eles, uma aprendizagem para eles, né? Para eles poderem assim viver mais unidos como irmãos. E eles permaneceram. Mesmo depois que Jesus ele ressuscitou e voltou ao céu, o grupo dos discípulos ali continuaram. E foi chegando outros discípulos, outros apóstolos, como São Paulo, que disse que nós ouvimos, que ele não saiu para batizar, né? Mas ele saiu para pregar a palavra, evangelizar o nome de Jesus. Então todos nós somos convidados a ser discípulos e missionários de Jesus, né? A começar pela sua casa, a sua família, porque tem muitos parentes que às vezes não participam de nada, né? É frios na fé, é morto praticamente. Então, a começar da própria casa para aqueles que não buscam a Deus e também as outras pessoas. Muitas pessoas hoje não vivem a sua fé por comodismo mesmo, né? Porque ninguém foi até eles fazer o convite. Outros é por preguiça mesmo e porque não quer mesmo, não quer nada, quer outras coisas, mas não quer as coisas de Deus. Nós desejamos e queremos as coisas de Deus, que vem do alto, que vem do céu. Então que nós também assim sejamos anunciadores da boa nova de Jesus, né? Que nós levamos em nosso coração e nossa vida Jesus Cristo, aonde quer que nós assim estejamos. Professamos a nossa fé sem medo, com coragem, né? Assim como Jesus reuniu o grupo dos 12 discípulos para ser as suas testemunhas, porque nem ele mesmo quis ficar só, e quis ter alguém que estivesse ali com ele para poder partilhar os ensinamentos. Então, daquilo que nós conhecemos a respeito da fé, que nós também transmitimos às outras pessoas. Porque volta e meia a gente vê alguém falando umas coisas assim que não tem nada a ver, né? Aí você talvez até conhece que é mais a respeito da fé, mas às vezes não ensina. Então é preciso corrigir as pessoas, os ignorantes que não conhecem, os que falam coisas absurdas também, próprias suas cabeças, sem ter uma fundamentação bíblica, teológica. Não precisa ser doutores em teologia, né? Mas buscar conhecer um pouco a palavra de Deus, né? Para que você também possa compreender melhor e ajudar também aqueles que pouco conhecem ou têm outras desculpas, outras formas para assim poder não querer participar da igreja. É igual aquelas pessoas que dizem, eu não vou à igreja porque lá tem umas pessoas pecadoras. Está lá na igreja e eu sei que lá fora estão pecando, fazendo outras coisas. Aí não vou à igreja não. A pessoa não pode pensar assim, cada um de nós somos pecadores, mas a gente participa da igreja e não é pensando no pecado do outro que você vai deixar de ir. Você tem que fazer a sua parte, né? Independente se o outro está fazendo alguma coisa errada ou está na igreja. A igreja e seguir Jesus Cristo é um ponto que nós temos na nossa vida para que nós podemos assim nos doutrinar, nos corrigir, né? Afastar dos vícios e dos pecados, né? Ter consciência, porque quem é de Deus e participa das coisas de Deus, participa da igreja, ele sabe o que é as coisas erradas, né? E não vive isso errado na sua família, na sociedade, sabe separar. Mas muitas pessoas que não têm nenhum conhecimento, não têm a respeito disso, fazem muitas coisas erradas achando que é normal, que é certo fazer isso, porque não tem um conhecimento a respeito da fé e de conduta da vida.
Então, quem é cristão mesmo, autêntico e verdadeiro, ele sabe se autocorrigir ao perceber que está cometendo algum erro, alguma coisa errada. Mas quem não conhece a Jesus, não conhece nada disso, não vive a sua fé, faz muitas coisas erradas, pratica a maldade, é ruim e para ele é normal viver assim. Para nós não. Nós devemos viver a fraternidade, viver bem uns com os outros, né? Respeitar as pessoas, sabe? Respeitar as diferenças, respeitar o modo da pessoa ser, de agir, qual a fé que ele tem, ou mesmo se ele não tem fé nenhuma nem nada, mas saber respeitar as diferenças. O que muitas pessoas que não têm conhecimento não respeitam a fé do outro. Se tem um cristão que se acha melhor do que os outros, se pondo na posição melhor em diferença do seu irmão, separando a sua casa porque os outros não é da sua igreja, não é do seu jeito, esse não está sendo um verdadeiro cristão. Em Jesus Cristo, como Paulo disse, nós nos unimos e não separamos, né? Eu sou de um, eu sou de outro, né? Então, que nós sejamos um só em nosso Senhor Jesus Cristo, um só sentimento, um só coração. E o modo de nós pensarmos, nosso agir, nosso modo de viver, seja mesmo assim, exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando uma vida de santidade, para que possamos alcançar o perdão das nossas faltas e a salvação. Que nós vivamos bem aqui na terra, para que na eternidade também alcancemos assim os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.